bom? Eu resolvi falar sobre o meio ambiente, fechando o contexto, por conta do que está acontecendo no Pantanal, né? Infelizmente está acontecendo. Então eu vou falar como que funciona a lei ambiental. Segundo o Paulo Bessa, que é um jurista consagrado na área, ele diz que o meio ambiente é um conjunto que vai regular a relação dos indivíduos, do governo e do ambiente, ok? Isso é o conceito do direito ambiental, ok? O objetivo é conciliar o bem econômico, social e ecológico para que tenha uma melhoria de condição ambiental para toda a população. Esse é o objetivo do direito ambiental. Ou seja, o direito ambiental, ele visa proteger, não deixar que causem danos ao meio ambiente para deixá-lo saudável para as futuras gerações. A gente vê isso direto, o pessoal falando, preserve o meio ambiente, o que será do mundo para os nossos filhos. É exatamente isso, certo? O artigo 225 da Constituição Federal de 88 diz que é essencial a sadia qualidade de vida. Ao reconhecer a qualidade e integridade ecológica como essencial a uma vida humana saudável e também digna, é claro, o Constituinte consignou no Pacto Constitucional sua escolha de incluir a proteção ambiental entre os valores permanentes e fundamentais do Estado de Direito e da República Brasileira. A forma como o meio ambiente é utilizado pelo ser humano, além da preservação da natureza, ela é considerada como uma extensão da vida. Então, a Constituição, ela resguarda esse direito pelo meio ambiente, considerando como um direito fundamental. Sendo assim, se causar dano, a pessoa tem que ser punida. Alguns doutrinadores, eles defendem, e eu concordo, que qualquer coisa que seja lesiva ao meio ambiente, que cause dano, que prejudique, ele tem que ser considerado ilícito e a pessoa tem que ser penalizada. Eu concordo totalmente. O crime ambiental é qualquer ação que prejudica os elementos que formam o ambiente de modo que ultrapassa os limites estabelecidos pela lei, sejam eles na fauna, na flora, nos recursos naturais ou patrimônio cultural. As condutas e comportamentos que ignoram as normas ambientais legalmente estabelecidas, mas que não prejudicam diretamente o meio, também são consideradas crimes ambientais. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que é responsável por determinar quais as condutas e ações que devem ser criminalizadas pela Justiça. Então, é ela que define as atitudes criminosas ocorridas contra o meio ambiente e quais procedimentos serão necessários para que haja devida penalização. No caso da empresa Pelicano, tá? Essa empresa alugou esses 9 hectares para enterrar lixo e até material poluente e tóxico. A empresa foi multada em 4 milhões de reais e obrigada a despoluir o local. Mas teve um acordo na justiça e esse valor foi reduzido. O terreno ela fica na zona rural do Alto Alegre, de Pindaré, e é uma área cheia de palmeiras de babaçu. Ela estava alugada para essa empresa para prestar serviços para o Vale do Rio Doce, na obra de duplicação da ferrovia Carajás. O local funcionava a garagem de veículos, máquinas, oficinas e um escritório da empresa. Uma equipe da fiscalização da Secretaria Municipal foi até esse terreno, fez a perícia, fez a escavação e achou vários filtros de óleos enterrados, além de outros lixos, na terra alugada. De acordo com o assessor da secretaria, depois de fazer as análises nos laboratórios, eles constataram que o óleo queimado que estava enterrado lá é altamente perigoso para a saúde humana. Esse óleo, gente, ele é proibido, tá? Então, por isso que tem vários caminhões que passam nas empresas recolhendo esse óleo, porque aí ele vai ser descartado devidamente
da forma correta, justamente para não causar prejuízo para o meio ambiente e para os seres humanos. É fundamental eu ressaltar aqui que o Brasil ele tem destaque quanto ao assunto que é a biodiversidade, tendo a maior floresta tropical do mundo, que é a nossa Amazônia, e outros biomas riquíssimos. Assim, muitos movimentos garantem que o direito ambiental é de extrema importância por aqui. O direito ambiental na Constituição Federal ele é considerado como uma cláusula pétrea. Sendo assim, você vê que a dimensão da importância da preservação. Outro caso também que eu pesquisei é em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Ilha da Madeira luta para resgatar sua beleza natural e superar o passado de degradação ambiental e social imposto pela expansão portuária e industrial. Aproximadamente entre a Ilha da Madeira e a Baía de Sepetiba, favorece o desenvolvimento de diversidades e atividades econômicas na região. A população diz que essa degradação ambiental ela vem desde 1960 por causa das indústrias. Diz que tem acabado com o local. Alguns ambientalistas usam o termo zona de sacrifício, que é o local onde essas indústrias se instalaram desde 1960. Tem também uma outra empresa, que é a Companhia Mercantil Industrial de Ingá, que instalou na década de 60 também produzindo zinco. Os proprietários foram condenados por crime ambiental em razão do despejo de vazamento de metais pesados e a companhia faliu em 98. Segundo os relatos, dizem que antes dessa instalação dessa empresa em Ingá, a água era limpa, era pura e que ela acabou com tudo. Ela devastou parte da Mata Atlântica e os manguezais que tinham por ali. Segundo os registros, os metais pesados se espalharam por mais de 300 quilômetros ao longo da Bahia, que até hoje registra altas concentrações de poluição. A responsabilidade pela descontaminação das áreas impactadas pela Ingá foi assumida pela Uzi Minas, que adquiriu parte da massa falida da empresa por meio de um leilão em 2008. A Uzi Minas fala que depois que eles assumiram essa parte da Ingá, eles fizeram um projeto de reestruturação da parte afetada, só que eles começaram em 2010, mas ainda não foi recuperada totalmente. O óbvio tem que ser dito. Precisa. Gente, olha, vamos pensar. Uma empresa que se instalou lá, em qualquer outro lugar. Gente, é óbvio que ela tem que se preocupar com o meio ambiente. É óbvio. Ela tem que fazer um planejamento. Ela tem que fazer um projeto e falar, olha, eu vou mexer com isso, então eu tenho que ver onde que eu posso colocar as coisas, como que eu tenho que descartar, qual vai ser o menos nocivo para eu conseguir trabalhar. Porque, gente, isso é uma coisa, olha, mais uma vez, é óbvio. Se a empresa se preocupa com o meio ambiente, como que ela trabalha, como que ela descarta os produtos, a marca dela vai ser reconhecida. A marca dela vai ser respeitada. Isso não é óbvio? Sabe, é uma questão de, já que pensa só no dinheiro, então pensa nisso também, né? Porque sua marca vai ser respeitada, quer dizer que você vai vender mais. Infelizmente, né, gente? É umas coisas assim que, olha, é um absurdo. Os princípios que orientam a nossa legislação são quais? O princípio da preservação, da precaução, princípio do poluidor-pagador, princípio da responsabilidade, gestação democrática e princípio do limite. Esses princípios eu coloquei aí no feed. Então, se alguém quiser se aprofundar mais no assunto e querer saber sobre esses princípios, eu coloquei lá, tá? Só dá uma procuradinha. Infelizmente, como não tem meios adequados para aplicar essa sanção penal ambiental, ela só vai ser exercida quando o que estiver acontecendo ser gigantesco, ela abranger muita coisa, né? Como no Pantanal. Vamos dar esse exemplo que é atual agora. Eu li ontem até
que já tem, os policiais já conseguiram ver alguns fazendeiros que são suspeitos de colocar fogo lá. Então, assim, precisou... É óbvio, gente. Eu tava até falando com meu pai. Meu pai já tem 60 e poucos anos. Então, assim, ele falou que isso sempre aconteceu. Então, os fazendeiros sempre colocaram fogo lá. Sempre. Infelizmente. Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Senão já vira um bafafá. Não estou falando que não tem que ter fazendeiro, que não tem que ter gado. Não tô falando isso. Estou falando que essas pessoas têm que ter o cuidado na hora de querer desmatar. A gente sabe que eles podem desmatar, mas uma pequena parte. O que eles fizeram é crime. Eles jogaram fogo e olha o que virou. Entendeu? Então são duas coisas diferentes que tem que ser respeitada, tem que ser analisada para cada um ter o seu pedacinho, cada um fazer o seu serviço. Mas não prejudicar, né, gente? Eu, particularmente, gente, eu nem olho as fotos, porque, olha, eu fico muito mal. Eu fico chateadíssima. É muito dolorido, assim. Ah, mas por que você não faz nada? Gente, eu vou fazer o quê? Entendeu? A gente pode ajudar em relação às ONGs, em relação ao pessoal que tá pedindo ajuda para você mandar alguma coisa, mas fora isso a gente não pode fazer nada, infelizmente. Eu, pelo menos, eu não posso fazer mais nada além disso. Só haverá responsabilidade penal quando a civil se mostrar ineficaz para a proteção da norma legal. Para que se saiba se devem ser aplicadas as normas referentes ao ilícito civil ou penal e deverão ser analisadas as circunstâncias de fato, como a época do acontecimento, o alarde social, potencialidade do dano. Vamos relembrar também de um acidente catastrófico, que foi o acidente do município de Brumadinho, que já está inscrito na história brasileira, que foi dia 25 de janeiro de 2019, uma das piores tragédias humanas ambientais da presente década, e possivelmente o segundo mais grave do segmento de extração de minério. O rompimento da barragem da Mina Feijão provocou o vazamento de 12 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos. Ocasionou também a morte de funcionários da empresa, bem como entre os moradores da comunidade da Vila Ferteco. Não podemos esquecer da tragédia de Mariana também, em 2015, que permanece ileso o reconhecimento da necessidade de responsabilização da mineradora diante dos danos de tal magnitude impostos ao meio ambiente. A ação Brumadinho também não teve um desfecho judicial. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 16 pessoas da Vale, da empresa alemã, que alegou, deu um laudo lá que estava tudo certo com a mineradora, que não ia ocorrer nenhum deslizamento da barragem por homicídio doloso e crimes ambientais, mas infelizmente até agora não teve um desfecho. Ainda falando sobre o artigo 225 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, ela destaca que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente serão responsabilizadas administrativamente e penalmente. Enquadra nessa categoria como sujeitos ativos de tais atos ou condutas, não apenas pessoas físicas, mas também abre a possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica, que no caso são as empresas. Qualquer elemento subjetivo e qualquer crime no direito penal, ele é dividido em dois, em dolo e culpa. Então, até mesmo no crime ambiental, tem que ser analisado isso, tá? Não muda. O Código Penal é assim. Por fim, a gente tem o artigo 14 do parágrafo 1º da Lei 6.938, que é da Política Nacional do Meio Ambiente, que vai definir a responsabilidade objetiva do poluidor, nos casos de crimes ou danos causados ao meio ambiente. Ou seja, nesses casos, independente de existência de dolo ou culpa do poluidor, ele será igualmente responsável caso venha danificar o meio ambiente, podendo responder administrativamente, civil e criminalmente pelos seus atos. Porque o que acontece? Ali ele não vai, é só dolo, não é só culpa, não tem essa. Ou é dolo ou é culpa, ele vai ter que responder. Entendeu?
Tal responsabilidade vai atingir inclusive a pessoa jurídica, tamanha a importância do bem ambiental no tocante ao desenvolvimento de toda uma sociedade. Então, gente, assim, é o óbvio de novo, né? A gente falando o óbvio de novo. Tem que se proteger, cara. Não adianta. Como que a gente vai deixar do jeito que tá? Sabe? É aquela coisa, simplesmente você pegar o seu lixo e jogar na lixeira, não jogar no chão, né? Gente, esse é o final do meio ambiente aqui, do meu feed. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, me manda. Me segue aí quem ainda não está me seguindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão.